RJ Record. E a gente já volta falando dos royalties do petróleo, assunto que acabou sendo o prato principal de uma homenagem, um almoço em homenagem a Tarso Genro. Durante o evento promovido por empresários cariocas, o ex-ministro da Justiça mostrou solidariedade ao Estado. Veja só. Tarso Genro é apontado como um dos maiores colaboradores do governo do Rio no enfrentamento da violência e na defesa da segurança pública do Estado. O que se passa hoje no Rio de Janeiro com as unidades de pacificação, com a implementação das políticas preventivas pelo Estado e pela Prefeitura, deve servir de guia para todo o Brasil. Mas o assunto do encontro acabou sendo a emenda Ibsen, que muda o atual regime de pagamentos dos royalties do petróleo. O Rio de Janeiro pode perder 5 bilhões de reais por ano. Animado com a possibilidade de que a emenda seja derrubada no Senado, o governador Sérgio Cabral chamou atenção para a gravata que vestia. A mesma do dia em que o Rio foi anunciado como sede das Olimpíadas de 2016. Cá entre nós, não por acaso, eu estou com a gravata daquele dia, em função do dia de hoje. O encontro aconteceu horas antes do governador se unir à passeata em defesa do Rio. Cabral voltou a criticar os parlamentares que votaram a favor da emenda. O Rio de Janeiro demonstrando a sua indignação com a apropriação indébita, indevida, absolutamente desrespeitosa com o Rio de Janeiro, algo de uma falta de respeito aos direitos de um Estado da Federação. Podia ser o Acre, podia ser Rondônia, podia ser o Rio Grande do Sul. O discurso conquistou um aliado de peso. O que eu não concordo é que você faça uma verdadeira reforma na distribuição de recursos, recursos oriundos do petróleo, com um sacrifício brutal de um Estado. O ministro está certo, José Serra em São Paulo disse a mesma coisa que se fosse por lá. A população é reclamar do mesmo jeito e aqui no Rio os preparativos para a manifestação em defesa aí do Estado, no centro, começaram bem cedo. Os funcionários públicos do Estado e do município foram liberados do trabalho às 3 da tarde e eles, claro, engrossaram o protesto. Logo cedo, técnicos acertavam os últimos detalhes do palco montado na Cinelândia para receber o ato contra a covardia em defesa do Rio. Bombeiros ergueram um hospital de campanha para atender aos manifestantes. As repartições públicas, estaduais e municipais decretaram ponto facultativo a partir das 3 da tarde. O Carioca aderiu à campanha. Eu acho muito importante, né? Porque quando tem algum acidente ambiental, quem segura tudo é o Rio de Janeiro. Eu acho muito importante, né? Nesse momento, nós nos unimos em defesa do Rio, né? 92 municípios fluminenses usam os recursos provenientes do petróleo para aplicar em infraestrutura. A Bacia de Campos tem cerca de 100 quilômetros quadrados e vai da costa norte do Rio até o sul do Espírito Santo. Ela responde por mais de 80% da produção nacional de petróleo. O estado do Rio arrecadou no ano passado cerca de 5 bilhões de reais com a cobrança de royalties. Com a aprovação da proposta do deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, esta receita cairia para 90 milhões. Para este especialista, quem produz mais deve receber uma compensação maior. Você polui as praias, a costa do Rio de Janeiro, porque você utiliza as estradas do Rio de Janeiro para carregar equipamentos da indústria do petróleo. Então, por todas essas razões, o Rio de Janeiro precisa receber mais royalties que os demais estados da União. E eu vou direto conversar com a repórter Carolina Novaes, que tem outras informações ao vivo do centro da cidade. Carolina, boa noite. Boa noite. Passava um pouco das 5 horas da tarde quando os manifestantes chegaram em caminhada aqui na Cinelândia. Cinelândia, que é palco histórico de protestos. A Cinelândia já estava tomada por pessoas vindas de diversos pontos do estado. A estimativa dos organizadores é que 150 mil pessoas tenham participado da caminhada que começou na Candelária. Na frente do grupo seguiu o governador Sérgio Cabral, acompanhado por esportistas, artistas e políticos, como prefeitos das cidades afetadas com a nova regra de divisão dos royalties, proposta pelo deputado Ibsen Pinheiro. Além dos senadores pelo Rio, Marcelo Crivella, e pelo Espírito Santo, Magno Malta. Todos se reuniram no palco para saudar as caravanas
servidores públicos e cidadãos de uma forma geral. Cerca de 5.000 policiais militares foram destacados para dar segurança na área. O trânsito no centro do Rio parou, ruas importantes foram fechadas e mesmo com toda a sinalização, 280 guardas municipais e 50 agentes de tráfego, o motorista teve muita dificuldade para circular. Neste momento, artistas se revezam no palco. Tony Garrido, MC Sapão, Neguinho da Beija-Flor, Fundo de Quintal, levam o público ao delírio, mesmo embaixo de muita chuva.